lidos do mês de julho. Bora falar então sobre as minhas leituras do mês de julho. Não foram muitas, mas foram ótimas. Eu gostei bastante dos livros que eu li, no geral. Vou falar um pouquinho sobre cada um aqui pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar aquele like, me acompanhar também nas minhas redes sociais. E também te convidar a participar do nosso clube do livro. Agora em agosto a gente vai ler Saboroso Cadáver. Eu vou deixar a foto do livro aqui pra vocês. Então se você quiser fazer essa leitura conjunta, o link do Catarse tá aqui embaixo. E também dizer que se você quiser comprar qualquer livro que eu falar aqui na Amazon, compre usando o meu link, porque ajuda muito o crescimento do canal. O link da Amazon também tá aqui embaixo. Então se você quiser comprar qualquer coisa, não precisa ser só livro, tá? Pode ser qualquer coisa, compre usando o meu link, porque ajuda bastante. Então bora falar sobre as minhas leituras. O primeiro livro que eu li esse mês, na verdade, ó, até foi diferente, porque é um livro que não é de ficção, é um livro diferente aí, que foi Sucessão Planejada, Patrimônio Protegido. Esse aqui que eu ganhei da minha parceria com a editora Gente. E eu peguei esse livro da parceria porque ele fala sobre direito, né? Sobre patrimônio, sobre sucessão, isso é da minha área de trabalho, então eu queria muito ler. E foi um livro que, assim, a edição, belíssima, eu adoro as edições da editora Gente. O conteúdo tá muito bom também, só que é um conteúdo mais para pessoas leigas, não para advogados. É um advogado que escreveu e ele tá ensinando para pessoas que têm patrimônio, que querem saber como se proteger, como fazer o planejamento, tudo. Mas para advogados não é um livro de doutrina, não é um livro profundo, entendeu? Aquele tipo de livro que vai a fundo. Não, ele é bem superficial no conteúdo pra parte de advogados, mas pra quem não entende, ele é bom. Vocês entenderam o que eu tava falando? Vocês entenderam, né? Não preciso explicar muito. Mas eu gostei bastante dessa leitura. Foi uma leitura também super rápida de fazer, porque ele é bem detalhado, bem fluido, né? Tem bastante dinâmica pra ler ele, então eu gostei bastante. E eu adoro que as edições da Gente sempre tem essas partes, quando vai começar um capítulo e tudo, com frases e tudo, eu acho isso belíssimo nos livros. O segundo livro que eu li foi esse aqui da Christine Hanna, A Grande Solidão. Eu li ele no Kindle, ele tava disponível no Kindle Unlimited, talvez ainda esteja. E assim, eu já ouvi falar muito da Christine Hanna, muito mesmo. Sempre ouvi falarem bem do Rouxinol, agora o novo As Heroínas, e acho que Jardim de Inverno, alguma coisa assim, que são livros dela muito conhecidos e o pessoal sempre falou muito bem. E eu tinha muita curiosidade em ler. E aí esse aqui tava disponível no Kindle Unlimited, eu ia falar Ku, né, mas ele tava disponível no Ku. E aí eu peguei pra ler e eu adorei esse livro. Primeiro que esse livro você tem que ler quente, tipo, você tem que estar agasalhado com coberta, porque ele se passa no Alasca e dá muito frio de ler esse livro. É uma coisa bizarra, mas dá muito frio de ler esse livro. Ele conta a história de uma família, que é pai, mãe e filha. O pai, ele sofre de estresse pós-traumático por causa da guerra no Vietnã. E aí ele não para quieto em lugar nenhum, tipo, ele não consegue ficar muito tempo numa cidade, ele tá sempre estressado com alguma coisa. E um dia ele recebe uma carta avisando que um dos amigos dele de exército que faleceu na guerra, ele tinha deixado uma casa, uma cabana que ele tinha no Alasca pro pai da história, né? E aí ele pega a mulher e a filha e vão pro Alasca pra morar pra lá. Isso na década de 70, então era muito precário, tudo, não tinha nem energia elétrica, nada, né? E eles vão pro meio do Alasca. E daí lá no Alasca, eles começam uma vida nova, tipo, tendo que se virar, tendo que fazer várias coisas, né? Eles conhecem o pessoal ali da vila, do local, todo mundo se ajuda. Muitas coisas funcionam no escambo, porque eles não conseguem trabalhar, então eles, você cria galinha, eu tenho vaca, eu tenho leite, então vamos trocar ovo por leite, tudo porque é assim que funciona pra eles lá. Só que assim, né, gente, o Alasca é frio. O Alasca, o inverno, a gente sabe que é complicado. E aí, o frio e a escuridão trouxe um lado muito péssimo, muito negativo do pai à tona. E então ele se tornou muito agressivo e várias coisas vão acontecendo. A Lene, que é a filha, nesse livro ela começou a história ali com 13 anos, então já dos 13 anos ela teve que viver e ver muita coisa negativa, principalmente em relação ao pai com a mãe. O pai era muito agressivo com a mãe, então é bem pesado, acontecem várias coisas assim que te deixam com o livro aqui, ó. Porque o tempo todo você tá com medo que aconteça alguma coisa. É um livro que o tempo todo tá assim. Você não consegue, um alívio. Não, não tem isso. Então é um livro bem pesado em vários tópicos, mas eu gostei muito dessa leitura. A escrita da Christine Hanna é espetacular. Agora eu tô bem curiosa pra ler outros livros dela. Então esse livro aqui realmente eu gostei muito. O próximo livro que eu li também foi um livro de não ficção, que também estava disponível no Kindle Unlimited, que foi A História da Suzanne von Richthofen. Esse livro foi escrito pelo Ulysses Campbell, que é um jornalista, né? E eu já vi vários podcasts dele, ele já foi em vários podcasts, principalmente na época que ele lançou esse livro. E aí esse livro, ele tem pano pra manga.
Vamos conversar sobre o livro. Porque assim, eu sempre fui fissurada por casos reais, principalmente envolvendo a parte do direito, né, a parte legal, a parte jurídica de tudo que aconteceu. Eu era muito pequena quando aconteceu o caso von Richthofen, então eu não tenho lembrança da época das investigações. Eu tenho lembranças da época do julgamento, do júri deles, que daí eu já tava um pouquinho maior, mas da época de investigações eu não tenho lembrança nenhuma. Mas eu sempre gostei de acompanhar vários casos desse sentido. E aí eu queria sempre quis ler esse livro, né? E aí assim, ele é um livro bom, como escrita, né? Essa parte escrita do jornalista. Ele é muito bom, ele fez assim uma tarefa meio jornalista investigativa, sei lá. Só que ele deixa bem claro no começo do livro que ele não conversou nem com a Suzane nem com o Andrés, por exemplo. Os dois, os irmãos, né? Não quiseram participar das pesquisas dele pro livro. E aí ele construiu a narrativa, toda a história, toda a investigação dele com base no depoimento de outras pessoas. Então ele conversou com presos, com agentes carcerários, com juízes, com promotores. Ele foi conversando com todo mundo e cada um foi dando as versões da história, tudo, e com base nisso ele montou o livro. Só que daí vem alguns pontos que eu questiono nesse livro aqui, porque assim, tem várias coisas aqui que eu não sei até que ponto é verdade, sabe? Porque só ele falou sobre isso. Por exemplo, tem um trecho que fala que o Christian Cravinhos teve um relacionamento com um preso, né? Que se chamava Duda, se eu não me engano. O Christian Cravinhos é o irmão do Daniel, né? Que assassinou. E aí, quando eu fui pesquisar na internet, porque eu fiquei tipo, o Christian teve um relacionamento com um homem dentro do presídio, não fiquei sabendo disso, né? Fui pesquisar na internet, tem vários sites que falam sobre isso. Só que todos os sites usam como referência esse livro. Vocês percebem? Eles usam o que o jornalista falou. Tipo, o Christian Cravinhos teve um relacionamento com um homem segundo Ulisses, não sei o que lá, no livro, tal, ele teve. Então, assim, eu, pelo menos, pesquisei bastante, mas eu não achei nenhuma informação que não seja dele sobre esse caso. E aí também teve partes que eu fiquei um pouco... Uai? Que são de diálogos entre Suzane e a mãe dela, entre a Suzane e a Marisa, e diálogos entre a Suzane e o Andrés. Só que ele não conversou com a Suzane, nem com o Andrés. Como é que ele coloca diálogos que a Suzane teve com a Marisa e que a Suzane teve com o Andrés se ele não conversou com eles? Então, tipo, como é que ele ficou sabendo desses diálogos? A Suzane e o Andrés falaram isso exatamente para outras pessoas que daí falaram para ele? Até que ponto isso não se tornou um telefone sem fio? Então, é um livro legal, ele traz bastante coisas que eu não sabia e outros casos também. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, sabe? Porque, tipo, até que ponto dá pra confiar no que tá aqui? E aí, tem outras coisas também que, por exemplo, ele falou que aconteceu tal coisa de um caso tal. Daí, ele foi questionado sobre isso. Ele falou, não, eu troquei o nome das pessoas pra, né, preservar a identidade. Só que daí você também não consegue saber se é verdade o que ele tá falando. Então, tem vários pontos que eu fiquei meio... Então, ok, se alguém já leu, se alguém sabe, conhece o trabalho dele, ou conhece alguma história dessas que estão aqui, que talvez sejam questionáveis, eu gostaria de saber, porque eu realmente fiquei curiosa. Aí, outro livro que eu li foi esse aqui, da Agatha Christie, Noite Sem Fim. E, gente, esse livro aqui, cara, o final dele me pegou totalmente desprevenida, tipo, totalmente mesmo, eu não esperava por isso. O livro em si, ele é um pouquinho arrastado, eu achei um pouquinho lento, mas o final, cara, como assim? Esse final totalmente fora. Ele conta a história do Mike e da Ellie, acho que é esse o nome dela, né? É isso, é Ellie o nome dela. Ele encontra ela vendo, tipo, uma propriedade que se chama lá o Passo do Cigano. E aí ele acha ela muito bonita e tudo, e ele tava olhando ali, porque a casa ia a leilão, a propriedade ia a leilão, não sei o que lá, e ele queria comprar aquela região, e aí, aquele imóvel naquela região. E aí, assim, é um pouco confuso o começo, porque eu demorei um pouco pra entender a leitura. Aí parece que uma cigana vem, aproxima deles e fala que ali é um local de grande maldição, que eles nunca iam ser felizes lá, que eles não têm que ficar lá, que aquilo é dos ciganos, que eles têm que sair, pipipi, popopó, e começa a atazanar eles. Aí depois de um tempo a Ellie compra, aí eles se casam, o Mike e a Ellie, tipo, sem nem se conhecer direito. Ela revela que ela é muito rica, ela é herdeira de petróleo, coisa assim, ela é muito rica. Aí toda a família vai querer saber quem que é ele, vem advogados pra querer saber quem que é ele. E um monte de coisa vai acontecendo em torno desse casamento super rápido. E aí, várias coisas vão acontecendo. Tipo, no primeiro, eles constroem uma casa, né, nessa propriedade. E aí, no primeiro dia, tipo, uma pedra voa na janela, daí o vidro corta o rosto dela. E aí ela começa a ficar com medo por causa da cigana. Porque aí falou que tinha uma maldição, que o local não podia estar lá, que ela ia morrer. E tudo isso vai em torno dessa história. E eu não vou falar muito, porque o livro inteiro, ele tem coisas que, se eu falar, estraga a leitura pra quem quiser ler, né? Mas é um livro que me surpreendeu muito, porque eu realmente não tava esperando o final. Eu imaginei qualquer outra coisa, inclusive eu tava conversando sobre esse livro enquanto eu tava lendo e eu tava esperando outra coisa. Até falei, eu já sei, foi isso aqui que aconteceu. Eu tava me achando, né? Tipo, não, foi isso.
nada a ver. Eu seria uma péssima detetive, porque, senhor, mas é muito bom, vale muito a pena a leitura. E aí, pra finalizar o meu mês de leituras e o meu vídeo, eu li O Alquimista, que foi o primeiro livro que eu li da minha lista de 30 livros pra ler antes dos 30. E assim, eu até falei no meu Instagram, e aí me perdoem os fãs de Paulo Coelho e do Alquimista. Eu achei meio chuchu. O que é meio chuchu? Pode até ser nutritivo, pode até ter alguma função assim boa pro corpo, mas não tem gosto, não tem sabor. Eu achei palha. Eu achei ele bem... Assim, eu li... Eu vou esboçar a reação que eu tive lendo esse livro. Essa é a minha reação. Então, assim... É autoajuda disfarçada, tá? Então, quem gosta de livro de autoajuda provavelmente vai amar, vai... Uau, melhor livro da vida. Eu já não curto tanto. Depende do livro eu leio, depende do livro eu passo longe. Então, pra mim, ele ficou ali. Eu dei nota acho que 2,5, tipo, mediano. Ele não é o pior livro que eu li na minha vida, ele não é péssimo, ele tem algumas partes legais. A história lá do cara que tem o azeite na colher é interessante. Mas eu não tava esperando nada do livro. Tipo, o final do livro foi pra mim, legal, ok, acabou. Entendeu? Então, foi uma leitura assim, paciência. E esses foram os livros que eu li esse mês. Se você gostou do vídeo, já lembra de dar uma curtida aí pra ajudar, se inscrever no canal. E comenta aqui embaixo quais foram as suas leituras do mês, que eu quero saber também. Um beijão, tchau!